Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos falar aqui, continuar aqui, trabalhar o Teorema de Estevão, tá? Teorema de Stevin, tá ok? Ora, moçada, numa aula anterior, eu tinha trabalhado com vocês a ideia do que? Poxa, a pressão absoluta ou efetiva é o P0 mais dGH. O que eu vou fazer hoje com vocês? Nós vamos aqui apresentar a ideia do seguinte: se um corpo está mergulhado, mas eu também tenho outro corpo mergulhado na mesma profundidade, dentro do mesmo líquido, então ele vai estar sujeito à mesma pressão. E essa frase, velho, vai ser muito útil para a gente trabalhar o tema da aula, que são os vasos comunicantes, beleza? Qual é a frase, meu velho? Olha, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vasos comunicantes, legal? Dentro dos vasos comunicantes, quando eu coloco o líquido vai parar numa região só? Não, o líquido vai se distribuir uniformemente, a ponto de que o líquido atinge o mesmo nível em todos os ramos, em todos os tubos. Cara, por quê? Porque todos os tubos estão abertos. Se estão abertos, estão se comunicando com a pressão atmosférica. Se o tubo tivesse fechado, eu não poderia falar em pressão atmosférica. Mas todos os tubos estão abertos, então todos se comunicam com a atmosfera. Cara, se a pressão é a mesma, se o líquido é o mesmo, então a pressão tem que ser a mesma, tá ok? Por isso, a frase, ao mesmo nível, dentro do mesmo líquido, eu tenho a mesma pressão. O que? Tá aqui, capau, como? Então lá, mesmo líquido, todos os ramos com o mesmo líquido. Todos os ramos estão abertos, então a mesma pressão. Consequentemente, eu tenho que ter o mesmo nível. Belezinha? Tá ok? Então a ideia de vasos comunicantes. Quem faz uso disso? Vasos comunicantes. Poxa, cara, um pedreiro. Um pedreiro, um profissional aí da construção, o cara não tem o chamado nível. Não comprou, não teve como comprar um equipamento chamado nível, ou não dispõe daquele equipamento naquele exato momento. O que o cara pode fazer? Usar uma mangueira. Usando uma mangueira, então, olha os ramos externos ali, o tubo de um lado e o tubo inclinado do outro lado. Aquilo é uma mangueira. Se ele colocar água dentro da mangueira, uma mangueira transparente para que ele possa ver o líquido dentro da mangueira, o que vai acontecer? Ele consegue estabelecer o nível, a situação horizontal. Por que ele consegue estabelecer horizontal? Porque, sendo o mesmo líquido, estando no mesmo nível, então é a mesma pressão. Ou a pressão é a mesma, porque é a pressão atmosférica dos ambos os lados aí da mangueira. Os lados abertos, mesma pressão, mesmo líquido, então tem que ter o mesmo nível. Estabeleço o nível, estabeleço a horizontal. Legal? Tá ok, moçada? Ora, coloco essa situação para vocês então. Um tubo de secção constante. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente treinar um pouco do que a gente está conversando. Um tubo de secção constante em forma de U, tem um dos ramos aberto para a atmosfera, enquanto o outro ramo está fechado para a mesma. Insere-se água no ramo aberto, até que o desnível entre as superfícies livres seja de 4 metros. Determine a pressão P do ar aprisionado no ramo fechado. Dados. Considere G igual a 10 metros por segundo quadrado e densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Galera, legal. O exemplo aqui é exatamente a ideia do que? Poxa, cara, se os ramos estão abertos, a pressão comunicada é a pressão atmosférica. Se o ramo é fechado, se o tubo é fechado, eu não posso dizer que é pressão atmosférica, tá ok? Então, como que eu vou resolver isso? Cara, com todo o conteúdo que nós trabalhamos até agora, vem comigo, tá ok? Ora, então eu tenho um ramo fechado, um tubo fechado. Se está fechado, essa região aqui está sujeita a uma pressão que não é atmosférica, beleza? E se comunica, tá? E vasos comunicantes, tubos que se comunicam. E aqui, ó, se comunica com uma região que está aberta para a atmosfera. Então, opa, tá aí bonitinho. Aberto, então a pressão comunicada aqui, a pressão que atua aqui é o P0, 1 atm. Para fazer as contas, vou trabalhar um sistema internacional, 10 a quinta Pascal. Tá joia? Foi colocado um líquido, e esse líquido, pica-pau, ele preencheu o tubo, mas ele preencheu e não ficou no mesmo nível.
Por que não ficou no mesmo nível como nos desenhos anteriores? Ah, que legal, tá aí, né, moçada? Essa é a grande sacada. O cara fala assim, poxa, eu aprendi de um jeito e tá fazendo do outro. Não, velho, vamos prestar atenção, né, no seguinte, se o tubo aqui tivesse aberto, comunicando-se com a atmosfera, então os níveis se igualariam. Então, aberto para a atmosfera, mesma pressão, mesmo líquido, então mesmo nível. Mas não está aberto para a atmosfera. Quer dizer que à medida que eu vou colocando líquido, esse líquido vai tentar subir, pressionando o ar nessa região. Como que eu resolvo isso? Ora, né, usando uma técnica que nós conversamos. Ao mesmo nível, dentro do mesmo líquido, eu tenho a mesma pressão. Então, a pressão nesse pontinho aqui, ó, 1, está no mesmo nível da pressão nesse pontinho 2. Portanto, posso dizer o quê? Cara, P1 igual a P2. Ao mesmo nível, dentro do mesmo líquido, teremos a mesma pressão. Fechou? Ora, galera, e qual é a pressão na região 1? Ora, é a pressão que é comunicada ao gás. A pressão na região 1 é a própria pressão do gás. Então, na região 1, posso dizer assim, olha, a pressão nesse ponto é a pressão que é comunicada ao gás que está aqui aprisionado, ao ar que está aqui aprisionado. Então, P. P igual a quem? A P2. P2 que vai ser quem? A pressão atmosférica, porque o ramo está aberto, então pressão atmosférica mais o quê? O peso da coluna desse líquido aqui, ou seja, dGH. Portanto, P, a pressão na região 1, P, é igual a P0, 10 elevado à quinta, mais densidade do líquido, é água, né? É a água. E aí, moçada, em um vídeo anterior nós falamos o quê? Cara, como é que eu converto a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água, para quilograma metro cúbico, né? Então, vou multiplicar por 1000. Então, a densidade da água vai passar a ser quanto? 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, beleza? Tá lá. Coloquem ali. Densidade da água, 1000. Gravidade, 10. Altura, 4. Então, a pressão vai ser 10 à quinta mais 4 vezes, olha lá, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 10 à quarta. Dá para somar? Não dá, né, velho? Não dá para somar. Ah, vai ficar 5 vezes 10 à nona. Pelo amor de Deus, velho. Vamos aprender a fazer continha, tá? Ora, acontece. Pressão aqui vai ficar quanto? Cara, não tem como somar. Isso aqui porque, ó, isso aqui está numa potência. É a mesma base, mas estão em potências diferentes. Então, vou fazer o quê? 10 à quinta mais 4 vezes 10 à quarta é a mesma coisa que 0,4 vezes 10 à quinta. Agora eu posso somar, beleza? E aí essa soma vai dar quanto? Então, pressão vai ficar... Quanto que é isso aqui? Opa, é 1. E isso aqui? 0,4, tudo multiplicado por 10 à quinta. Certo? Tem um 1 escondidinho aqui, certo? Então, a pressão dando, então, 1,4 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Como comentado no vídeo anterior nosso, ache o resultado, faça as contas no SI, depois converte para ATM. Poxa, como 10 à quinta Pascal é 1 ATM, então essa pressão vai ser de 1,4 ATM. 1,4 atmosferas. Beleza? Entenderam? Legal, vamos voltar então. Moçada, tranquilos? Joia? Então aqui eu tenho uma aplicação aí para vocês dos chamados vasos comunicantes. Legal? Ora, o que nós temos a mais para trabalhar aqui? Poxa, cara, tem bastante coisa. Vamos, num próximo vídeo, então, trabalhar o Teorema de Pascal. Beleza? Até já!